Em Êxodo capítulo 30, podemos notar que, estando o sacerdócio assim estabelecido e as relações do povo com Deus, que permanecia no meio da Assembleia, reguladas, neste capítulo apresenta-nos imediatamente a intercessão de Cristo em graça, elevando-se todas as suas perfeições para o eterno Deus como um perfume de bom odor, e o seu serviço para fazer brilhar a manifestação de Deus pelo Espírito Santo. Veja o versículo 7 deste capítulo 30. O povo era identificado com esse serviço pelo efeito do resgate. Veja os versículos 11 a 16 deste mesmo capítulo 30. Ele não podia entrar lá, ou seja, o povo, nem servir, mas aqueles que faziam parte do povo ali estavam, todos representados na sua qualidade de resgatados. Depois temos a bacia de bronze entre o altar de bronze e o tabernáculo, a purificação para a comunhão com Deus e para o seu serviço no tabernáculo. Primeiramente, a lavagem de todo o corpo, depois a lavagem das mãos e dos pés. Para nós, somente dos pés, pois trata-se apenas da nossa marcha aqui na terra, cada vez que tomavam parte no serviço. Isto em relação aos sacerdotes lá no tabernáculo. Temos, enfim, o azeite e o incenso. O azeite perfumado era só para os sacerdotes. O homem, na sua natureza humana, visto na sua condição natural na carne, não podia ali participar. O perfume aromático é o tipo das preciosas graças que se encontram na pessoa de Cristo, o sabor das graças divinas manifestadas e um bom odor no homem. Só Cristo responde a este tipo. Algumas observações neste capítulo 30, podemos ver os lugares eram marcados, mas não a nossa entrada neste lugar, contudo, o que implica o rasgar do véu. Nós vemos também que era a lavagem da água pela palavra, a purificação do coração do homem, para fazer dele um adorador em natureza em primeiro lugar. Mas isto não era a bacia. Os sacerdotes eram lavados inteiramente para poderem sê-los, mas a Escritura não diz que eles o fossem na bacia. Compare João capítulo 13 e em seguida, na prática, segundo a pureza da vida divina pelo Espírito, pela palavra, e mais particularmente quando o adorador tinha falhado na sua marcha, porque a comunhão exige não só a aceitação da pessoa, mas também a purificação. Sem esta purificação, a presença de Deus atua sobre a consciência, não fazendo-nos gozar da sua comunhão, mas para nos convencer de pecado. Cristo, mesmo como homem, possuía, por natureza, esta pureza, e ali se mantinha pela palavra da boca de Deus. Quanto a nós, precisamos ser feitos participantes dessa pureza apresentada pela palavra e fazer também uso habitualmente da palavra de Deus, para nos purificar-nos. A ideia e a medida da pureza são as mesmas para Cristo e para nós. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. A si mesmo se purifica, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Para as relações vulgares do povo, considerado como povo de adoradores, com o eterno Deus, havia a novilha vermelha,
Leia o capítulo 19 de Números. As suas cinzas da novilha vermelha eram postas em água viva, o que quer dizer que o Santo Espírito aplica, pela palavra, os sofrimentos de Cristo pelo pecado ao coração e à consciência do homem, com o fim de o purificar. Esses sofrimentos podiam ter toda a sua força moral de purificação, uma vez que a recordação demonstrava que o pecado tinha sido consumado, quanto à imputação, pelo fogo do juízo de Deus, no sacrifício do próprio Cristo. O sangue da novilha tinha sido posto por 7 vezes diante da porta do tabernáculo, lugar onde, como acabamos de ver, Deus se reencontrava com o povo. Mas, para prestar culto e servir a Deus, é preciso possuir uma purificação que seja segundo a medida de Cristo. Pelo menos que nós realizemos essa medida, a fim de que a consciência não seja má e que, deste modo, haja progresso. Já no capítulo 30 de Êxodo, temos a instituição e a obrigação do sábado. Vemos que estavam associadas ao tabernáculo da congregação como um sinal entre Deus e o povo, do mesmo modo como sucedia para cada nova forma de relação que Deus tinha estabelecido entre ele e o seu povo. Porque o que distingue o povo de Deus é ter parte no seu descanso. Finalmente, Deus dá a Moisés as 2 tábuas da lei. Enquanto Deus preparava as preciosas coisas que se ligavam às suas relações com seu povo, este, que não elevava os seus pensamentos além do instrumento humano da sua libertação, Moisés, abandona completamente o eterno Deus. Ou seja, o povo abandona completamente Deus. Eles só viam o homem Moisés. Não podiam ver Deus além de Moisés. Pelo menos a sua visão era muito vaga. Queda triste e precoce, mas certa, do momento em que Israel tinha feito da sua obediência à lei a condição do gozo das promessas, e Arão cai com eles. Neste capítulo, em relação ao sábado, veja, por exemplo, outras leituras em que faz referência ao sábado. Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3. Êxodo, capítulo 16, versículos 5, 22 e 30. No capítulo 20, versículo 8. No capítulo 31, versículos 12 a 17. No capítulo 34, versículo 21. No capítulo 35, versículo 2. Em Levítico, capítulo 23, versículo 3. Capítulo 19, versículo 3 e versículo 30. Números, capítulo 15, versículo 32. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12. Levítico, capítulo 24, versículo 8. Isaías, capítulo 58, versículo 13. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Neemias, capítulo 9, versículo 14. Também podemos observar que o tabernáculo tinha um duplo significado. Era a manifestação das coisas celestes. Leia Hebreus capítulo 9, versículos 20 a 23. E o meio para um povo pecador se aproximar ali de Deus. Mas é interessante considerar o tabernáculo sobre um outro ponto de vista. Primeiramente, significa os próprios céus, porque Cristo não entrou no tabernáculo, mas sim no céu. O próprio universo, num certo sentido, é a casa de Deus. Mas, além disso, a unidade da Igreja, como edifício celestial, é representada pelo tabernáculo de Deus em espírito. É o corpo de Cristo. Estes 2 sentidos, o universo e a Igreja, como casa, estão estreitamente
estreitamente ligados ao começo do capítulo 3 da Epístola aos Hebreus. Leia este capítulo. Cristo, Deus, fez todas as coisas. Ora, nós somos a sua casa. Ele enche tudo, ou seja, Cristo enche tudo em todos, mas permanece na igreja. São dois círculos concêntricos, embora muito diferentes na sua natureza. Comparar também a oração de Efésios, capítulo 1, versículos 21 e 22, que liga essas duas coisas sobre Cristo, chefe, e ainda mais claramente em Efésios, capítulo 2, versículos 16 e 21. Em Efésios, capítulo 1, temos Cristo, chefe, e não a sua morada, embora a relação seja a mesma. Comparar Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, embora aqui seja sobre a forma do Espírito Santo, o Espírito do Senhor e de Deus, o que não significa simplesmente morar, o que responde mais completamente a este pensamento é a oração de Efésios capítulo 3, onde temos as seguintes palavras: a largura e o comprimento e a altura e a profundidade não se refere ao amor, mas a toda a cena da glória de Deus, ao centro do qual nós temos o nosso lugar. Porque Cristo, que é o centro, permanece em nós, sobre um outro ponto de vista. Sobre um outro ponto de vista, a pessoa e a plenitude do próprio Cristo encontram-se representadas pelo tabernáculo. Porque Deus estava em Cristo, e assim o rasgar do véu é aplicado pelo apóstolo, o apóstolo Paulo, o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, é aplicado o rasgar do véu à carne de Cristo. Leia o capítulo 10 de Hebreus. Ou, se quiser, o próprio véu. Através do véu, quer dizer da sua carne. Leia, repito, Hebreus capítulo 10, você vai notar que existem versículos lá referente a isto. É evidente que a morada de Deus é a ideia central destas coisas. Como um homem mora em sua casa, na sua propriedade,